bom como o primeiro, e o Flamengo dessa vez ganhou, mas uma coisa interessante, e óbvio, aberta a discussão, eu não acho que o Flamengo foi superado em jogo nas partidas desse Campeonato Brasileiro que perdeu pontos. Concordo. Nem no clássico para o Botafogo, com o Botafogo, nem no jogo contra o Atlético Paranaense com uma escalação mexida, depois de uma sequência pequena, porém boa, com Talheres, Palmeiras, São Paulo. Sim. Não houve uma partida desse Campeonato Brasileiro, o Flamengo está mal colocado, ainda está, em que o Flamengo tenha sido superado em jogo. Isso significa que o Flamengo jogou maravilhosamente bem e deu um tremendo azar? Não, não jogou maravilhosamente bem. Jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem boa parte do jogo com o São Paulo, jogou um primeiro tempo bom hoje contra o Goiás, mas superado em jogo, a relação mais íntima entre o que aconteceu em campo e o resultado do jogo, naquelas partidas em que o Flamengo desperdiçou pontos no Brasileirão, eu acho que houve bastante falta de sorte. Eu acho que, se me permite, Paulo, eu acho que muito de falta de sorte, talvez, contra o Botafogo, a atuação do Gatito muito boa, só que eu acho que tem uma outra situação. Eu tô começando a me acostumar, talvez a torcida também, a ver 2 Flamengos em cada jogo. É um Flamengo inicial, de muito volume, de ideias, de movimentação, de interações. Essa é uma reclamação da torcida. Mas, exato. E esse mesmo Flamengo, que atacou muitas vezes, quando ele bota o Pedro, é para tentar ter uma superioridade numérica. Ele já era quase que 6 jogadores, né? Porque você tinha ali o Pedro e o Gabriel, o Bruno Henrique e o Arrascaeta, você tinha o Mateuzinho, você ainda tinha mais um. Everton Ribeiro? Gabriel. O Everton Ribeiro, desculpa. Você tinha 6 para fechar com uma linha de 5. Então você já sabe que tem essa dúvida, essa dificuldade. Então você lança a mão disso no início de um jogo, porque você sabe que o Gás vai se comportar assim, com uma linha bem baixa, uma linha de 5. Então você precisa tentar abrir o campo, dar profundidade. Ele começa a fazer isso. Esse primeiro Flamengo faz isso. O Gabriel movimenta muito bem. Ele até postou há poucos minutos na rede social nós temos, uma inclusive. foto, ele e o Vai Arrascaeta, pro ar como quem... Não sei se vai pro ar, se for agora seria pro ar, ótimo. eu tô falando para você que vai pro ar. Ele foi assim... Você está vendo, tipo, olha como estão vendo 2 meias armadores. O Gabriel hoje era um meia armador. Então, assim, esse primeiro Flamengo, que é uma ideia do Paulo Souza, não é aleatório, a gente está vendo agora. Você disse meias armadores. E tá ele e o Arrascaeta. Ele e o Arrascaeta, foi assim que eles jogaram hoje. Na foto. 6 jogadores, movimentação, o Gabriel começa pela direita, a defesa começa a se movimentar, o Gabriel varia, muita movimentação, confunde, joga pela esquerda. Tem muitas interações dele com o Bruno, inclusive, aí o Pedro aparecendo. Esse primeiro Flamengo, ele se movimenta, ele é interessante, mas ele só replica parte de um Flamengo anterior do passado, que a torcida gosta ainda. Porque ele não faz 2, não faz 3, não mata. Aí vai para um segundo Flamengo, que é quase sempre um do segundo tempo, que sente um cansaço, não mantém a intensidade, começa a esperar demais o adversário, e aí começa a entrar num ciclo vicioso, que me parece que é o caso desse brasileiro até aqui. Contra o Ceará, numa falha do goleiro, a bola do adversário vai entrar e vai ter um empate. Hoje a bola não entrou no final do jogo contra o Apodi, então você mantém a vitória. O Hugo não fez nenhuma defesa o jogo inteiro. Exato. Então, assim, não vai ser exatamente o Flamengo que vai jogar bem, vai construir 2 vitórias em 3 jogos, 3 vitórias em 4 jogos. Me parece muito mais um Flamengo de uma vitória, um empate, um tropeço, 2 vitórias, 2 empates, um tropeço. Então, isso incomoda o torcedor, porque a evolução que a gente cobra até muitas vezes, eu vejo uma evolução do trabalho do Paulo nesse primeiro Flamengo. Esse primeiro Flamengo de muita movimentação, de olhar para o adversário, vou colocar o Pedro com o Gabriel, vou tirar o Gabriel da área, vou atacar com 6 contra uma linha de 5, eu vou explorar a movimentação, vou fazer um gol com 1-0, o Mateuzinho vai passar, para ali, e para. Esse Flamengo para. Aí o torcedor que começa aquele sábado, 4 horas da tarde, Rio de Janeiro, vitória, 1-0, dá para ser 2, dá para ser 3, para. E termina com o Apodi salvando o Flamengo. O Apodi salva o Flamengo com um chute que ele dá na arquibancada. Sim. Entendeu? Porque se tomasse um gol ali... Só desculpa, tem uma coisa que eu esqueci e que me chamou muito a atenção, eu deveria ter falado quando eu comentei o jogo. Me chamou a atenção hoje o comprometimento de muitos jogadores com a recuperação da bola no campo de ataque. O Vitor sempre bate nessa tecla. Deu para perceber isso em diversos trechos, em especial no primeiro tempo do jogo. Incluindo o Pedro. Já foi cobrado pelo Paulo Souza. E aí é aquela coisa. Time no qual o ambiente é ruim e os jogadores estão insatisfeitos, isso não acontece. É o que a gente ouve, é o que a gente vê em conversas, é o que percebe, é o que treinadores dizem em conversas em off, é o que às vezes um ex-jogador comenta e diz, olha, time em que as coisas vão mal do ponto de vista da convivência com a comissão técnica, esse tipo de coisa é muito difícil acontecer. Então, no meio da semana,
na comemoração do gol do Arão pela Libertadores, houve uma congregação na frente do banco. No final do jogo, por causa das vaias ao goleiro, isso se repetiu com a presença da comissão técnica. Então, isso é muito curioso. Voltando a falar das manchetes todas, e a gente vai comentar daqui a pouco a entrevista que pretende dar um fim a uma história que não deveria nem ter começado, e o fim não é legal, eu já antecipo. A versão combinada e tal não é legal, não precisava, poderia ter sido diferente. Mas, ao que parece, o ambiente no departamento de futebol, comissão técnica, jogadores, é um bom ambiente de trabalho. A minha única dúvida sobre a escalação de hoje é se isso é uma utopia, olhando o Campeonato Brasileiro inteiro, ou se isso é um time possível. Se o time marcar muito bem a saída de bola, sim. Mas se ele pegar um time, por exemplo, que faz transição rápida, ele tem que recompor com Everton Ribeiro e Bruno Henrique pelos lados do quarteto do meio de campo, jogar com a Arrascaeta como se fosse o segundo jogador de meio campo ao lado do William Arão. E não é muito a característica. Não é, mas veja que ele fez com o Goiás no Maracanã. Então, por isso que eu estou falando, se isso é o time que pode ser utilizado no Campeonato Brasileiro ou se é uma utopia. Mas não tende a ser uma regra. Foi utilizado no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Goiás, que o Flamengo venceu. Você entendeu o que dizer? Contra o Palmeiras, contra o Atlético... Aí eu acho que o comportamento é diferente. Desculpa, Vitor, mas eu não acho que um treinador precisa tratar todos os jogos da mesma maneira. Mas ninguém está falando que precisa, André. A questão é que ele precisa buscar soluções que tornem o time regular, de algum jeito. O fato do Flamengo ter jogado hoje bem e não ter permitido chute em gol, a não ser o chute que o Apodi errou, do Hugo não ter feito nenhuma defesa, não significa que houve uma evolução. Para mim, a questão é essa. O time no jogo passado já tinha melhorado um pouco. Hoje melhorou um pouco, mas isso significa que tem uma evolução? Eu não consigo definir isso depois dessa partida. Para mim, a questão é essa. Então, quando a gente fala, o resultado foi bom, o time foi melhor, eu concordo contigo. Quando você fala de jogo, o time jogou mais. Porém, o time, nos outros jogos, dá contra-ataques tolos, como deu hoje, uma vez. Contra os times mais fortes, deu mais vezes. Comete erros de bola aérea. Tem problemas de distanciamento entre a linha do meio campo e a linha da defesa. Isso parece que melhorou. Não, isso tem acontecido constantemente. Eu acho que é questão de como mas ver parece o copo. Que melhorou um pouco. Então, exatamente. Eu estou querendo ver o copo do segundo tempo é meio vazio. Então, o copo, para mim, copo meio cheio, para mim, ele está meio cheio. Não está nem cheio nem vazio. Entendi. E esse copo do Flamengo, com esse time, tem que estar cheio. O copo do segundo tempo é meio vazio, eu concordo com você. Só que esse Flamengo, eu estou com o André, fez contra o Goiás, mas cada jogo é um jogo. E contra times inferiores, o Flamengo não conseguia. Agora, contra times inferiores, lançar a mão de uma formação que até me agrada pelo que é esse Flamengo, como tem que se comportar, por exemplo, em casa, com o Maracanã cheio, pressionado, porque por tudo que se diz no noticiário, a cada jogo o Paulo precisa responder, pelo menos nas próximas semanas. Vai continuar. Houve uma evolução desse primeiro Flamengo, que eu separei em dois. Esse primeiro Flamengo teve uma evolução. Esse primeiro Flamengo não jogava anteriormente contra times menores. É um copo meio cheio, pode ser... Olhando para o seu lado, mas e quando pegar um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, agora até um rival, um Fluminense, que é um rival regional que lhe dá trabalho? Aí eu acho que é outro tipo de jogo. Não necessariamente você vai ter 6 caras com a bola, o Pedro Gomes, escalado, o Mateuzinho voando pela lateral e deixando o corredor dele. Aí pode entrar um João. Aí eu acho que é uma outra evolução. Essa evolução já chegou? Ainda não. Só que é o que eu falo. A gente entra na casa do si. Para o jogo do Goiás, para o jogo contra a Católica, para o que foram as últimas semanas, o Flamengo criou muito contra o Botafogo, cria muito no final de semana passado, cria muito contra a Católica e hoje teve o primeiro tempo. Acho que faltou ajuste dessa segunda etapa. Vai chegar? Eu não tenho essa certeza. Por tudo que é o cansaço, que é a temporada, o que é um departamento... Para mim é questão da defensiva. Sim. Porque os gols perdidos, eles vão ser feitos depois, porque são jogadores de alto nível. Isso não é um problema. O problema é se não criasse. Mas você acha que vai ser feito? Criar e marcar. Eu acho que sim. Eu acho que a produtividade vai... O Flamengo era, a gente viu aqui uma estatística que é mostrada na ESPN, era o time que tinha o pior aproveitamento do campeonato em grandes chances de gol. Eu garanto que o Flamengo vai terminar no final do campeonato entre os times que vão ter um dos melhores aproveitamentos entre as equipes que criam chances claras de gol. Isso vai mudar, tenho certeza. O meu ponto é que as narrativas continuam, né? O Gabriel foi substituído. Aí depois foi colocado lá na transmissão o replay dele saindo de campo, né, para aquela microanálise da caminhada e por como ele passa pelo treinador e como e quantos batimentos por minuto e tudo mais e tal. E, se não me engano, foi o Pedrinho que falou na transmissão. Se não me engano, foi o Pedrinho que estava na transmissão. Estava. Pedrinho PVC, né? Estava. Que ele, Pedrinho, teria tirado o Pedro, porque o Pedro fez um gol e estava satisfeito e o Pedro não é o titular. Então, para a gestão do grupo, seria melhor tirar o Pedro. Mas para a gestão do jogo, o Flamengo precisava segurar a bola na frente porque não estava conseguindo. Tem tudo isso. Então, essas coisas, elas continuam a ser ditas. E aí, eu volto para dizer o seguinte.
O técnico do Flamengo tem, a cada jogo, que pensar principalmente no desenvolvimento da sua equipe contra adversários que disputam o mesmo campeonato que ele, ou ele tem que lançar mão num calendário complexo, com jogadores desgastados, da melhor formação e do melhor sistema para que o Flamengo ganhe aquele jogo. Porque o Paulo Souza hoje fez a segunda escolha. Eu concordo. Mas dá para escalar o Pedro e o Gabriel contra o Atlético Mineiro no Mineirão? Não. Não, e não será feito. Por isso o Pedro não pode jogar com o Goiás como titular? Esse é o meu ponto. Não, entendo. Você tem um jogador como o Pedro no seu elenco. Aí esquece um pouco a pressão para o Pedro jogar, ou se o Flamengo está corrompendo o desenvolvimento do Pedro como jogador, tudo isso que a gente já discutiu aqui tantas vezes, se o Pedro vai sair ou se não vai e tal. Você tem que cuidar do Pedro, você concorda comigo? Concordo. Você tem que dar chances, você tem que dar minutos, você tem que dar jogos para o Pedro. Elogiou o Abel no bloco anterior por ter usado vários jogadores. Exato. Então, aí ele usa o Pedro hoje. O Pedro faz um gol, que é o que acontece na grande maioria das vezes que o Pedro atua. Principalmente nas últimas semanas. Não sei se grande maioria, mas ele tem um nível de eficiência que não é normal. Sim. E aí a gente, por outro lado, pode olhar, mas espera aí, o Flamengo continuou com defeitos defensivos, permitiu contra-ataque ao Goiás no final do jogo em vantagem. Como acontece isso? Outro dia o Palmeiras foi criticado, né? Em vantagem em casa com o Fluminense, cedeu um contra-ataque, tomou um gol. É difícil, hein? Paulo Souza, Paulo. Tá. Fica uma pergunta. Se você precisa, com uma formação assim, tudo que já tinha algumas modificações, marcar em cima, marcar alto, para poder jogar como é necessário. Não tem algum momento que você deveria baixar as linhas, se você não consegue manter essa marcação, e ter uma leitura melhor do que acontece em campo, já que você vive um momento de instabilidade? Porque uma coisa é a equipe estável, que sabe o que faz, que você fala, aquele time na hora H consegue o gol, ou segura a pressão. O Flamengo não é essa equipe ainda. Então eu acho que em algum momento, nas partidas, falta um pouco de leitura do técnico, de adaptação ao momento que o clube vive. Mas veja só, Jorge Jesus não fez isso no seu curto espaço de 100 dias. Eu lembro do livro do Amir Klink, 100 dias entre céu e mar, né? Foi o período do Dome, né? 100 dias no Flamengo. O Flamengo não jogou assim, com linha baixa, com o Rogério Ceni de vez em quando, não muito. E qual a resposta? Momentos do jogo. Em momentos do jogo, por questão estratégica, porque o Rogério é um treinador assim. E aí você falou de ambiente, o torcedor não leu bem isso. Imagine no Maracanã, no momento atual, se o Flamengo recua 10, 15 metros, 20 metros para ter espaço para jogar. Cara, eu sou totalmente favorável ao jogo agressivo desse Flamengo, defendo muito, desculpa, Paulo, mas até o Liverpool baixa as linhas quando precisa, o City baixa as linhas quando precisa. Mas acho que é questão física do jogador não conseguir jogar como necessário. Eu não estou fazendo aqui uma leitura do que é certo e errado. Não existe certo e errado. Eu estou dizendo que esses exemplos que você deu são de times estabelecidos e que fazem isso por razão estratégica quando lhes é conveniente. O Paulo Souza está aí, respondendo. Quando o Pedro não joga, ele tem que jogar. Quando ele joga, o time mostrou problemas defensivos. Quando joga Pedro e Gabriel, tem que substituir um. Substituiu o errado. Imagina, aí ele tem que responder, depois do jogo, sobre o caso Diego Alves. Aí deixa a bola pingando, porque ele interrompeu 2 vezes. O cara é técnico de futebol. Desculpa, Paulo. Ele é técnico de futebol, está tentando construir